A gente segue, Lívia, agora com o Supremo Tribunal Federal, pode decidir ainda hoje se referenda as decisões do ministro Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam o pagamento de verbas indenizatórias não previstas em lei, os chamados penduricalhos. O julgamento foi iniciado ontem, mas não houve apresentação de votos. A sessão foi dedicada às sustentações orais de associações e entidades interessadas no caso. A expectativa é que os ministros se manifestem na retomada da análise. Ao abrir os trabalhos, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, afirmou que o pagamento de valores acima do teto é uma questão, abre aspas, tormentosa e que impõe resposta célere do tribunal, fecha aspas. Relator de uma das ações, o Flávio Dino, criticou a multiplicidade de interpretações sobre o texto constitucional, equivalente hoje ao subsídio dos ministros do STF. Segundo ele, a regra não é aplicada de forma uniforme no país. Lívia. Vamos seguir falando sobre isso. Você que está nos acompanhando já parou para pensar qual seria o limite do teto salarial aqui no Brasil? Pois hoje, quinta-feira, o STF volta a analisar a legalidade das gratificações e auxílios que acabam muitas vezes turbinando os salários, os vencimentos de uma elite mesmo, do funcionalismo. E essa discussão coloca frente a frente a autonomia das carreiras jurídicas no país e o princípio da moralidade no serviço público. Isso num momento relevante para o ajuste fiscal nas contas públicas. Para a gente entender um pouco mais sobre essa balança, a necessidade desse equilíbrio, a gente recebe aqui no News Manhã o Luiz Zainag, advogado trabalhista e professor da Faculdade de Comércio de São Paulo. Bem-vindo, doutor Luiz. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui no SBT News. De fato, né, hoje o STF vai decidir a moralidade, né, vai fazer o julgamento, como disse a Lívia, dessa moralidade desses que o pessoal chama de penduricalhos, dessas verbas indenizatórias, dessas gratificações que atingem o funcionalismo público. O Brasil ele passa por um momento econômico delicado, né, tentando equilibrar as contas, e a decisão do STF vem nesse sentido, na busca de trazer ali um equilíbrio para as contas públicas dentro do funcionalismo público. Agora, doutor, a gente que acompanhou ontem essas primeiras sustentações, essas primeiras discussões no STF, quero destacar aqui uma fala da Cláudia Massa Soares, que representa a Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras do Trabalho, e ela fez uma crítica até à cobertura da imprensa que utiliza esse termo penduricalhos para tratar sobre essas verbas indenizatórias, sobre esses valores que acabam agregando valores aos vencimentos desses magistrados. E aí ela critica dizendo o seguinte: a gente não está falando de algo que está pendurado, não são penduricalhos. A gente está falando de verbas que, embora haja questionamentos, e é o que está acontecendo agora, são sustentadas por leis, ainda que estaduais, por atos administrativos. Então, não são criadas do nada. Ela quis dizer isso nessa crítica que ela fez. Mas sem entrar em detalhes sobre se o senhor concorda ou não com essa crítica, eu quero entender exatamente o que são esses penduricalhos. Do que a gente está falando? Auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio, sei lá, alimentação. Mais do que isso, existem outros benefícios? Tem como dar alguns exemplos para a gente? Claro, vamos lá, Lívia. Bom, primeiro acho que vamos dar um passo atrás e entender o salário, né, o recebimento, que são subsídios do funcionalismo público. Quem é funcionário público recebe um salário, né, um vencimento, que muitas vezes é noticiado pela imprensa, e acredito que isso foi um trecho do discurso, da fala dos defensores, dos interessados nessa discussão, de que quando se noticia, né, o salário, esse vencimento de 30, 40 mil, evidentemente, até por lealdade, a gente tem que esclarecer isso aqui para os nossos telespectadores, que esse é o vencimento bruto, né? Então, sobre esses 30, 40 mil que é o teto ali, o recebimento desses servidores, eles ainda pagam as contribuições
previdenciárias e os seus recolhimentos de imposto de renda. Sobra ali um outro valor, não deixa de ser, evidentemente, um bom valor, pensando na realidade brasileira, né? Mas esse, teoricamente, é o recebimento de um servidor público. E trazendo aqui uma comparação, né, para um trabalhador comum, um trabalhador seletista, né, ele recebe o seu salário e muitas vezes recebe também alguns outros benefícios da empresa. Isso varia, claro, de categoria para categoria, de lugar para lugar, enfim, mas você pode ter lá um vale-transporte, você tem um auxílio alimentação, um auxílio refeição, um bônus, né? Você tem esses outras verbas complementares, um auxílio educação, isso varia, como disse, de empresa para empresa, de lugar para lugar. E aí o funcionalismo público, de um modo geral, ele trouxe, né, esses auxílios para dentro também, auxílio, às vezes, transporte, né, gratificações por desempenho, né, do próprio servidor público. O que a gente tem, muitas vezes, são essas gratificações previstas em lei. Essas gratificações, né, a Lei Orgânica de Magistratura cita algumas delas, elas são legítimas, né? A gente vê muitos casos em que se traz um salário elevado que algum servidor público ganhou, mas esse salário ele decorre muitas vezes, por exemplo, de uma venda de férias, um período que ele não tirou férias, não usufruiu de férias, e aí recebeu isso indenizado, recebe um valor ali, um patamar maior do que o teto constitucional, né, do que os salários dos ministros, mas não necessariamente isso é um famoso penduricalho, isso é realmente uma gratificação, uma indenização por algum motivo ligado a uma legislação. O que está se discutindo aqui no STF são eventuais abusos, né, praticados dentro da criação dessas gratificações, dessas indenizações. Então, o serviço público ele está criando algumas outras verbas que, de alguma forma, podem contrariar essa interpretação, que podem trazer um desajuste para a economia brasileira de um modo geral. Então, você tem benefícios legítimos, benefícios previstos em legislação, como alguns que a gente citou aqui, as gratificações por função, algumas gratificações por desempenho, gratificações pela indenização pela venda de férias, por exemplo, e mais a gente tem outras que acabam fugindo desse patamar ou talvez abusando de alguma interpretação legislativa. E é isso que o STF vai buscar definir. Ele não vai extinguir, acredito eu, né, todas as indenizações, então limitar o vencimento dos servidores públicos apenas aos seus subsídios, aos seus salários, mas talvez vai criar algum mecanismo, como uma limitação ou um esclarecimento, talvez deixar mais claro o que pode e o que não pode ser acrescido ao salário como uma gratificação, como uma indenização. Exatamente, vamos acompanhar hoje com atenção, então, qual vai ser a decisão do STF em relação aos penduricalhos, porque algumas dessas gratificações deixam o trabalhador brasileiro horrorizado. A gente agradece, então, a entrevista do advogado trabalhista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Luiz Zainag. Muito obrigado, doutor Luiz, e um bom dia para o senhor.